Olá, boa noite. Estamos reunidos para mais uma aula da nossa comunidade, ainda não ao vivo, mas aqui toda quinta-feira, como de costume. Não é mesmo? Estava já ansiosa por estar com vocês para liberar mais uma aula, para que então nós pudéssemos ir ali digerindo toda esta informação, todo este alimento, para que isso venha então frutificar o nosso coração e fazer brotar a nossa própria vida, a nossa própria história. E como é bom aprender, e como é bom se conhecer, e como é bom se compreender enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto mãe, não é? É de suma importância que nós aprendamos a olhar para nós com esse olhar um pouco mais compassivo, do ponto de vista de compreender os erros, compreender as coisas que foram feitas erradas, as decisões erradas, porém, não nos descansar em cima disso, não nos acomodar em cima disso, mas ao contrário, usar disso para que seja então para nós uma motivação, uma força, um empenho, algo que nos lança adiante, algo que nos coloca a caminho, não é mesmo? E que grande alegria, uma alegria muito grande poder dividir tudo isso com vocês, até porque, graças a Deus, o primeiro ouvido a ouvir tudo isso que eu digo a vocês é o meu, não é mesmo? E eu também aprendo muito, sobretudo, nas preparações, nas leituras, enfim, em tudo isso, para que então nós possamos ali fazer essa troca nas quintas-feiras, conforme o costume, não é mesmo? Então, chega de prosa, chega de conversa fiada e vamos trabalhar porque a gente tem serviço pela frente, não é mesmo? E hoje eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre a amabilidade, né? Eu diria mais sobre a resiliência nas contrariedades. Quanta dificuldade nós trazemos em sermos resilientes, não é mesmo? Em aceitarmos as contrariedades quando elas nos acontecem. Sobretudo e principalmente quando estas contrariedades nos pegam de surpresa, não é mesmo? Quem de nós espera ter então surpresas negativas? Ninguém, não é mesmo? Pois bem, a vida funciona assim e nós precisamos estar fortalecidas e nós precisamos ser mulheres resilientes do ponto de vista espiritual. Para quê? Para que nós tenhamos forças e condições especificamente humanas de compreender, de saber lidar com essas dificuldades que então surgem até nós. E isto é fundamental para que eu tenha uma vida madura, coerente, uma vida em sanidade, eu diria, né? Uma vida tranquila, uma vida que não se debruça sobre o choro insistente, persistente, mas ao contrário, reconhecer que as adversidades, que as dificuldades, que as contrariedades na minha vida, elas acontecem exatamente para me fortalecer, para fazer de mim alguém mais forte, para fazer de mim alguém mais vigorosa, para fazer de mim alguém mais ali experimentada no fogo, percebe? Isso vai traçando em nós, isto vai imprimindo em nós este caráter espetacular, sobrenatural da fortaleza, que aliás, diga-se de passagem, é uma virtude que todas nós deveríamos ter, assim, praticada, explícita, enfim, deveria ser algo já, assim, que esbanja naturalmente das nossas vidas, não é mesmo? E veja bem, é muito complicado para uma mãe de família, para uma esposa, quando ela não tem esta facilidade no trato com as contrariedades. E por quê? Exatamente porque se ela desmorona, com ela desmorona todos os seus. Se ela não consegue compreender ou bem viver aquela situação, naturalmente com ela também todos os seus haverão de desmoronar. E por quê? Porque a fortaleza da casa é a mulher.
o coração da casa é a mulher. E essa força a qual nós necessitamos tão grandemente é algo que brota de dentro para fora e nunca de fora para dentro. É claro que as práticas, né, a vivência, a vida a qual eu busco viver, uma vida saudável do ponto de vista material, do ponto de vista biológico, mas sobretudo também do ponto de vista espiritual. Então veja, esta vida que eu busco viver de maneira saudável, ela vai também cada vez mais abrindo as portas do meu coração para que eu vá me tornando então gente grande, gente madura, mulher grande, não é mesmo? Então vejam só, é importante que nós comecemos a trabalhar isso em nós se nós assim não o temos. E aqui eu gostaria de dividir com vocês em dois aspectos, como eu sempre faço, que fica acho que até um pouco mais fácil para o entendimento, não é mesmo? Então nós vamos aqui hoje falar de duas mulheres, né? Nós vamos falar daquela mulher que é a dormideira. Vocês conhecem aquela plantinha, né? Que quando criança, então nós colocávamos o dedinho nela e ela se retraía todinha, né? Chama-se dormideira. Então eu lembro que quando criança nós colocávamos o dedinho lá e falávamos dorme, dorme, dormideira, para acordar segunda-feira, não é assim? E ela então fechava todinha, exatamente. Então nós temos ali a mulher dormideira e nós temos então, diferente dela, aquilo que nós vamos então chamar de a mulher que é um diamante, né? Esta mulher que imprime um caráter de algo valioso. Esta mulher que imprime um caráter de algo custoso, algo que lhe é caro, algo que lhe exige um cuidado maior, um cuidado, né, específico para bem tratá-la, para bem cuidá-la, exatamente. E vejam, a primeira, né, e a mais, diria, frágil, que é essa mulher dormideira que nós dizemos então, né, que se encolhe e que retrai todas as suas folhas, né? Já essa mulher que é então um diamante, ela é aquela que nem sequer dá confiança ao golpe que ela toma. E por quê? Porque ela é tão dura por dentro, no sentido de força, ela é tão robusta por dentro, ela é tão encorpada, ela é tão firme por dentro, que nem mesmo sequer um golpe é capaz de fazer qualquer estrago na vida dela. Ao passo que a outra mulher, aquela que é então mais sensível, com apenas uma palavra ou com apenas um pequeno toque, já se engruvinha toda, já se retrai toda, já se dói por inteira. E veja, se dói por inteira e cai naquela lamentação, naquela lamúria, naquela reclamação e a coisa não caminha. De repente você, minha querida, hoje está passando por uma contrariedade que você não esperava viver, que não estava nos teus planos. Mas veja, depende da tua resposta, depende da tua reação, a maneira com a qual você lida com isto que lhe acontece. Depende só de você, o resultado que você há de colher após essa tribulação. Porque vejam, ninguém passa a vida toda nas contrariedades. Muito pelo contrário, não é mesmo? Nós temos sim os nossos períodos de contrariedades e eles nos são custosos, penosos e por vezes bastante doloridos. Mas vejam, ninguém passa a vida toda somente na dor, na luta. Muito difícil, não é mesmo? Haverão momentos de gozo, haverão momentos de alegria. Então, se você hoje é essa mulher que está passando por essa dificuldade, que está passando por esse momento difícil, de uma contrariedade, de algo que lhe pegou, lhe roubou ali de saia justa, de algo que está lhe arrancando os cabelos, lhe preocupando, sem saber como agir ou como fazer, se acalme. O primeiro passo é respira, se acalma, né? Veja, uma mente que não reflete é um corpo que não age. Então, para que eu tenha a ação correta mediante o problema, eu preciso antes aprender a refletir. Como? Com clareza, com calma. Né? Existe aquele ditado muito sábio que diz, mete logo os pés pelas mãos, não é mesmo?
Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes no impulso das paixões, dos sentimentos, nós acabamos metendo os pés pelas mãos? Para quê? Para quê? Depois isso nos dá um trabalho dobrado, não é mesmo? Depois a dificuldade que nos advém é infinitamente maior. E aí então nós temos que trabalhar para reparar o erro, né? Sanar a dor que provavelmente nós então causaremos a algumas pessoas, para que então depois eu consiga de algum modo, então, fechar toda essa história, fechar todo esse contexto, não é mesmo? Então vejam só, eu gostaria de começar dizendo que a dormideira, né, este caráter, né, esta comparação que nós aqui então colocamos, ela não deve de modo algum se assemelhar a uma mulher, de modo algum. E por que ela não deve então de modo algum se assemelhar a uma mulher? Porque vejam, minhas queridas, combater o excesso de sensibilidade é mais do que necessário. Combater em nós este excesso de sensibilidade é uma questão de vida, é uma questão de sobrevivência. E por quê? Digo mais, né? Se nós quisermos cumprir a lei da paciência neste templo e neste lar, que é o meu coração, que é o meu interior, que é a minha casa, que é o meu lar, eu preciso combater ardentemente a sensibilidade exagerada. Sabe aquela pessoa que você encontra e aí então você pergunta assim para ela: nossa, fulana, tá tudo bem? Ah, tá indo, né? Porque, ai, tá tão difícil a vida, né? Você vê, menina, tá tudo tão caro, as coisas estão tão difíceis. Nossa, peguei uma gripe semana passada. Ótimo. Dali 15 dias você encontra a fulaninha de novo. E aí você pergunta pra ela: fulana, tudo bem? Como é que você está? Ah, vamos indo, né? Esses dias eu tava ruim de gripe, menina, melhorei. Olha, as crianças ficaram todas doentes essa semana. Nossa, difícil, né? Tive um problema com a bica d'água lá em casa e não sei o que. Veja, é um excesso de sensibilidade que deixa a pessoa cega. Impede esta mulher de olhar para o horizonte e de contemplar a beleza da vida e de contemplar a beleza com a qual as coisas foram feitas e criadas para que ela desfrute. Vejam, minhas caras, nós nos tornamos mulheres ingratas, amargas. E por quê? Porque o tempo todo nós entramos em choque, em confronto com o quê? Com as coisas da vida. Vejam, minhas queridas, a vida lhe convoca a responder a cada dia. A vida lhe convoca a dar respostas a todo instante. Haverão momentos em que a vida lhe convocará em momentos agradáveis, deliciosos, né? De gozo, de muita alegria, mas haverão momentos em que a vida vai lhe convocar em momentos de tristeza, de dor, de desemprego, de luta, de luto, não é mesmo? Quantas coisas podem acontecer ao nosso redor, né? De repente um diagnóstico, de repente um luto na família, de repente um término de um relacionamento, a gente não sabe, não é mesmo? Então são inúmeras possibilidades que podem vir a acontecer na nossa vida, mas que vejam, há uma grande diferença. Aonde? No modo com o qual eu encaro esta contrariedade. E vejam, minhas queridas, quanto mais eu vou trabalhando a virtude em mim, da resiliência, da paciência, do silêncio, aprendendo a refletir, né? Veja, quanto mais eu vou ali trabalhando tudo isso em mim, mais eu vou me tornando uma grande gigante. E por quê? Porque eu vou aprendendo a dilatar o meu coração para o amor e a fechar o meu coração para a sensibilidade exagerada, que no fundo grita por carência. Não é mesmo? No fundo, grita por carência. E aí eu tenho uma dificuldade monstruosa
de olhar para a vida com bons olhos, de olhar para a vida com alegria, de olhar para a vida com aquele olhar, sabe, ofuscante, com aquele olhar desejoso em viver os próximos desafios. Então eu me perco, eu vou me desvalorizando, eu vou me tornando uma pessoa ingrata, fria, insensível. Acabou, não é mesmo? Ali mesmo, logo, tudo se acaba, né? O padre, o autor do livro, né? Ele diz assim, um pedacinho. Se comparar os ferimentos recebidos e as emoções sentidas perante eles, terá de se envergonhar, pois, vejam, a intensidade dos primeiros vem mais das disposições internas do que das externas. Percebem? A primeira motivação na reação que nós temos, ela parte de dentro para fora. Isso é muito importante. E ele continua. Por isso a dona de casa dormideira não há de dar rédeas à fantasia. Veja, primeiro conselho, né? Aquela mulher que é muito dada a uma sensibilidade extrema, uma sensibilidade exagerada, que tem esta dificuldade, que a qualquer contrariedade, falácia, olhar, já se retrai por inteira, já se diminui, já se encolhe, já se fecha. Veja, para esta mulher, um primeiro conselho, não é mesmo? E ele diz, não há de dar rédeas à fantasia, que tudo aumenta e envenena. E por quê, minhas queridas? Porque no auge da carência, no auge de um comportamento infinitamente sensível, eu começo então a buscar na minha imaginação modos compensatórios. E aí o que acontece? Eu vou então dando asas à fantasia. Vejam, é como aquelas senhoras que fogem das suas obrigações, dos seus deveres do lar, não é mesmo? E diz assim, eu mereço, eu estou cansada, eu mereço. Veja bem, tome cuidado com essas suas palavras, não é mesmo? No fundo, todos nós merecemos o descanso. Aliás, o descanso é um dom precioso, nós sabemos disso. Mas nós precisamos compreender quando isto vem para sanar a minha carência, a minha necessidade de ser vista, né? A minha sensibilidade exagerada, ou quando realmente eu estou então refletindo comigo mesma e eu chego à conclusão de que é chegado o momento para que eu pare um pouco, para que eu reflita um pouco, para que eu tenha meios eficazes de bem viver aquilo que a vida me convoca a cada dia, a cada instante. Entende? Então vejam, isto é muito importante. Então eu vou ler só mais um trechinho para vocês aqui que eu achei extremamente interessante. De um lado, essa dona de casa contará seus sacrifícios, exagerando-os em quantidade e qualidade. Vocês conhecem alguém assim? Como é que você tá? Nossa, trabalhei o dia inteiro, menina, vai fazer 12 dias que eu tô fazendo faxina naquela casa, nossa, e não acaba, é uma coisa... Mentira, ela fez faxina um dia só, não foram 12. Mas aí há uma necessidade tão grande, né, de demonstrar esta sensibilidade, que é como se eu supervalorizasse todas as coisas. E vejam, isto enfraquece a minha pessoalidade. Isto enfraquece o meu interior. Isto vai me enfraquecendo enquanto pessoa. Isto vai me diminuindo enquanto pessoa. E as coisas começam a ficar como que sem gosto, sem sabor, sem viço, sem cor. Percebe? Aos poucos eu vou me tornando uma mulher fraca, débil, uma mulher queixosa, uma mulher dormideira, uma mulher extremamente sensível, não é mesmo? Aliás, sensível demais para muitas coisas e insensível ao extremo para aquilo que deveria ser o contrário, não é mesmo? Para aquilo que então deveria ter um peso na minha vida ordinária, eu me torno altamente insensível àquilo. E veja, é triste, é muito triste quando isso acontece, não é mesmo? Então nós precisamos
ficar um pouco atentas e ao mesmo tempo com o qual nós vamos então ouvindo esta aula, nós já vamos ali buscando em nós que tipo de pessoa eu sou. Será que eu demasiadas vezes tenho sido essa mulher dormideira? Será que eu tenho sido esta mulher entregue às minhas paixões, aos meus sentidos, aos meus sentimentos, entregue então às minhas sensibilidades exageradas, sempre preocupada com agrados, com palavras de consolo, não é mesmo? Será que eu não tenho deixado a minha casa tão sensível quanto eu? Será que eu não tenho feito do meu marido um homem fraco dentro de casa? Um homem que não impunha a tua própria responsabilidade enquanto homem de casa, chefe de família? Será que eu não estou então o enfraquecendo com o modo de olhar a vida? Será que eu não estou criando os meus filhos dentro de uma bolha no sentido de não deixá-los viver, no sentido de não deixá-los experimentar aquilo que é próprio do homem? Compreendem? Então vejam, minhas queridas, é muito importante que nós tenhamos esta clareza, esta dimensão aberta, para que eu consiga ir identificando dentro de mim quais são os pontos principais que precisam ser trabalhados. E diga-se de passagem, quando nós encontramos normalmente o primeiro, que a gente vai puxando o carretel, a gente vai descobrindo tantos outros a partir deste, não é mesmo? Então, é muito importante que nós possamos ir ouvindo a aula e, ao mesmo tempo, ir trazendo estes questionamentos para dentro de nós. E trazendo esses questionamentos para dentro de nós a fim de gerar uma resposta, a fim de gerar uma mudança de vida, a fim de gerar um modo concreto de ação para que eu mude essa história, ou ao menos para que eu mude a direção da qual eu estou indo, não é mesmo? Então esta qual eu me ative até aqui com vocês, trata-se então um pouco dessa mulher dormideira, dessa mulher sensível demais, dessa mulher um tanto quanto pesada, né? Eu diria até que cansativa, não é mesmo? Ao passo que ao lado dela se encontra então esta mulher que se equipara a um diamante, não é mesmo? Forte, com o seu valor, com o seu brilho, no seu silêncio, no seu recolhimento. E vejam, o bom senso e a fé nos mandam, minhas queridas, inúmeras cruzes diárias. Umas com surpresas maiores num ano, outras com surpresas maiores em outros tempos, nós não sabemos. Com reservas dolorosas na vida, né? Veja, a fé e o bom senso é próprio, nos mandam cruzes. E por quê? Porque só há um meio de crescer e amadurecer na vida. Qual é? Enfrentando aquilo que a vida lhe pede com alegria, com disposição de alma, com verdade, com vontade, com honestidade para consigo mesmo. Isto é fundamental, fundamental. Haja justiça no caso. Além disso, os teus também precisam, aturar os defeitos das tuas boas qualidades. Vejam, os defeitos das tuas boas qualidades. E por que, minhas queridas? Porque nenhum de nós é perfeito. E quando eu compreendo que o bom senso e a fé encaminham até mim cruzes diárias para serem vividas com amor, eu entendo que aqueles que convivem comigo, aqueles que estão ao meu lado, não merecem receber de mim aquilo que eu tenho de pior, né? Mas ao contrário, podem também crescer ao verem a minha luta. Podem também crescer ao verem o meu exemplo. Podem também crescer ao verem ali a minha disponibilidade em bem viver determinada situação.
não é? Veja, a vigilância, ela é uma virtude que abre então o espírito e os ouvidos, os olhos, principalmente, e que nos torna capazes. Por isso, estar vigilante sempre é necessário. De repente, hoje, na tua casa, na tua família, não sei da tua realidade, né? Eu não lhe conheço. Você esteja passando por uma grande contrariedade, né? De repente, hoje, né, ouvindo essa aula, você recebeu então a notícia de que você agora não tem mais o seu emprego, de que você foi mandado embora, não é mesmo? Ou de repente hoje você está ouvindo essa aula e recebe a notícia do falecimento de alguém muito querido, né? Ou de repente hoje você está ouvindo essa aula e recebe a notícia de que você está grávida, não é? Então vejam, há muitas surpresas que a vida nos reserva, muitas surpresas. O que muda diante destas surpresas? O que muda é o modo com o qual eu as encaro, a grandeza de alma com a qual as enfrento. Isso faz toda a diferença. Então veja, sentar e chorar porque foi mandado embora não muda a situação. Não vai te dar um emprego novo. O que vai te dar um emprego novo? Minha querida, sente, se propõe a refazer o teu currículo, se organize, faça uma prece, coloque um tênis no pé e bora caminhar atrás de um emprego novo. Não é mesmo? A vida sempre tem novas expectativas para aqueles que buscam, não é? Então veja, ficar ali chorando, se lamentando não vai resolver. Chorar a morte de um ente querido, ok, correto, faz todo sentido. É preciso que nós aprendamos a viver bem o luto e chorar por aqueles que amamos é um sentimento nobre, não há problema algum nisso. Agora, viver a vida toda chorando por aquele que se foi, chega a beirar o egoísmo. Não é mesmo? Afinal de contas, nesta vida, nesta terra, nós estamos de passagem, não é assim? Nós então morremos nesta vida, mas nascemos para a vida eterna, não é assim? E quando eu fico ali me lamentando, sofrendo, chorando o tempo todo por aquilo que aconteceu, eu não dou brechas, eu não dou abertura para que a vida então se apresente diferente para mim. Mas ao contrário, eu fico o tempo todo reclamando. Eu fico o tempo todo murmurando, desdenhando, gastando palavras pesadas, gastando uma energia psíquica tremenda para dificultar ainda mais as coisas que já são difíceis. O que falta, minha querida, é leveza para levar a vida, é alegria, é bom humor, é esse olhar positivo diante das dificuldades. Esteja nós ou não mediante uma dificuldade, não tem problema, levanta a cabeça, vai passar, mas para que ela passe e deixe então na tua vida um legado positivo, é preciso que você a viva com coragem, entende? É preciso que você a viva com desejo, com honestidade para consigo mesma, compreende? E não com excesso de sensibilidade, né? E não com esse excesso de fantasia. E não com essa carência afetiva enorme que você traz no teu peito e que todos precisam ver que você sofre, né? Para com isso. Levanta a cabeça, bora para frente, vamos viver a vida. Não é mesmo? Todos os dias nós temos então a possibilidade de nos levantar. Todos os dias nós temos a possibilidade de dar um novo sim, de dar passos, de ir em direção a algo, de concretizar um trabalho, de nos empenhar em alguma causa, não é mesmo? De nos gastar por amor a alguém. Veja, é diário. É diário. Nós só temos o hoje, não é mesmo? Amanhã a gente não sabe, não é? Então, minhas queridas, hoje era esse o recado que eu tinha para deixar para cada uma de vocês. Nós precisamos aprender a ter resiliência diante das contrariedades, não é mesmo? Delas, ninguém foge. Das contrariedades, nessa vida, ninguém escapa, não é mesmo? Mas o que muda é a maneira com a qual eu a encaro.
né? Há uma história muito antiga, e eu gostaria então de finalizar com ela, creio que muitos de vocês já devam conhecê-lo, fala do bambu, não é mesmo? Porque o bambu, ele é altamente resiliente, né? O bambu, em dias de muita chuva, em ventania, ele se inclina, ele enverga, mas ele não quebra, de jeito nenhum. E por que que ele não quebra? Porque ele tem uma profundidade no solo muito grande, que o deixa o quê? Estabilizado. Ele tem o quê? Raízes, não é mesmo? Ele tem o quê? Valores. Então, isso nós precisamos trazer para a nossa vida. Nós não podemos ser como qualquer galho de árvore seco que no primeiro vento, na primeira ventania, já se quebra, não é mesmo? Mas ao contrário, nós precisamos ser como o bambu, que vai até o limite e volta de novo para o lugar, não é mesmo? E ali então ele vai se moldando às características da vida, do tempo, não é? Então que nós aprendamos e tenhamos a coragem de assumir então esta responsabilidade em nossas vidas e de nos tornarmos essas mulheres diamante, guerreiras, fortalecidas, entendem? Destas mulheres que não são movidas pela sensibilidade, mas ao contrário, pelo desejo de serem melhores e de levar consigo nas costas toda a família, todos os teus. Tá certo? Por hoje eu fico por aqui, desejo para vocês uma noite de descanso muito tranquila, né? Um dia de trabalho cheio e repleto, né? Que vocês possam então desenrolar todo este dia aí com muitas decisões, com muitas reflexões, com muita maturidade e acima de tudo com muita honestidade para com vocês mesmas, tá joia? Deixo para vocês aqui o meu beijo, né? Um beijo no meu coração, um beijo no coração de vocês, aliás, não é mesmo? Desejo a vocês força e coragem, vamos adiante, nós então não podemos desistir, não é? E se Deus quiser e der tudo certo, nós estivermos então preparadas, segundo semestre, nós teremos então pela frente nosso segundo encontro presencial de volta para casa, tá joia? Então eu deixo aqui para vocês só esse gostinho, não é mesmo? E se Deus quiser, semana que vem, nós nos falaremos novamente, tá bom? Um forte beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana e um bom descanso. Tchau, tchau!